Daí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de eletrização. O que são processos de eletrização? São as diferentes formas pelas quais a gente pode eletrizar um corpo. E a gente tem três processos de eletrização, por atrito, por contato e por indução. Então a gente vai começar falando do processo de eletrização por atrito, certo? O que consiste esse processo? Vamos imaginar que a gente tem dois materiais aqui. Tem um papel seda aqui e eu tenho um cano PVC. E agora vamos imaginar que eu queira eletrizar um desses corpos. O que a gente pode fazer para que esses dois corpos eles fiquem carregados, né? Eles estão aqui no primeiro momento, eles são eletricamente neutros. O que significa que, por exemplo, vamos até desenhar, se eu fosse contar aqui as partículas da seda, né, os prótons e elétrons, eu teria a mesma quantidade, né, de prótons e de elétrons, o que caracteriza esse corpo como eletricamente neutro. E aqui é o mesmo caso, né, para o cano PVC. Agora, quando eu atrito, pego o cano PVC e esfrego na seda, o que acontece? Parte dos elétrons do cano PVC, eles vão ir para a seda, tá? Então, o cano PVC vai doar alguns elétrons para a seda, quando eu faço quando eu atrito um com o outro, certo? Então, se eu tenho que alguns elétrons vão ir para a seda, o cano PVC vai ficar com elétrons faltando. O que significa que agora, então, ele vai estar carregado positivamente. Então, quando eu esfrego o cano PVC nesse papel seda, alguns dos seus elétrons vão para a seda. Então eu fico com o cano PVC carregado positivamente e a seda fica carregada negativamente. Certo? Bem, mas vocês podem estar se perguntando por que a seda fica carregada negativamente e o cano PVC positivamente. Isso tem a ver com o tipo de material que a gente está lidando. E existe uma listagem dos materiais, né, que é chamada de série triboelétrica. E essa série triboelétrica, como eu falei, é uma lista de materiais ali que eu tenho, e ela nos dá informação de qual que, por exemplo, se eu pegar dois materiais, o PVC e a seda, qual que vai doar elétrons e qual que vai receber. Então a série triboelétrica ela permite, né, quando a gente vai, por exemplo, atritar dois corpos, saber qual que vai ficar carregado positivamente, qual que vai ficar carregado negativamente. A gente chama, né, de série triboelétrica. Certo? Então nos permite saber isso. Qual corpo vai ficar carregado positivamente ou negativamente. Então, em essência, seria isso, né, o processo de eletrização por atrito, é bem simples. Agora eu vou falar do outro, que é o processo de eletrização por contato. O processo de eletrização por contato, como o próprio nome diz, ele surge quando eu estabeleço o contato entre os materiais. Para isso, então, vamos imaginar que a gente tem duas esferas condutoras. Isso é importante, tá? Então, se eu tenho duas esferas condutoras, certo? Vamos imaginar que essa esfera A aqui, ela está carregada negativamente. Negativamente. E a esfera B está eletricamente neutra. Só para ilustrar, eu vou deixar esse corpo A aqui carregado positivamente. Que nem no caso lá do cano PVC. E a esfera ela é eletricamente neutra. Então eu tenho a mesma quantia de carga positiva e carga negativa.
Agora, como né, o próprio nome diz, a utilização por contato, ele surge quando eu estabeleço um contato entre esses dois corpos. Então, se eu pegar agora, eu vou colocar a esfera A aqui, vou aproximar ela e vou colocar em contato com essa esfera B aqui. Esfera A, então, ela está carregada positivamente. Bem, quando eu faço isso, eu tenho que esse corpo carregado positivamente, ele vai atrair os elétrons da esfera B aqui. Por quê? Porque a gente sabe, na eletrostática, que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Então, as cargas positivas desse corpo A vão atrair as cargas negativas do corpo B. E então eu vou ter, né, quando eu estabeleço esse contato, parte dos elétrons, alguns elétrons vão ir para a esfera B. Mas esses elétrons eles não vão contrabalancear totalmente a carga positiva. O corpo ainda vai ficar carregado positivamente, mas o corpo B, que é a esfera B, vai perder alguns elétrons. E com isso eu tenho que ela vai ficar carregada positivamente. Por quê? Justamente porque alguns elétrons foram para a esfera B. Aí depois que eu paro de estabelecer esse contato, eu separo as esferas, eu vou ter dois materiais carregados. Dois materiais carregados positivamente. Certo? Então a esfera B vai estar carregada positivamente. E a esfera A também. Certo? Por que acontece isso? Porque alguns elétrons desse corpo A, alguns elétrons do corpo B vão ir para o corpo A, então, mas esses elétrons eles não vão ser na quantia suficiente para, por exemplo, neutralizar as cargas positivas, né? Então eu vou ter que os dois corpos eles vão ficar carregados positivamente após esse contato entre eles. É também um processo de utilização bem simples, né? E agora a gente vai ver um que é um pouquinho mais complicado, que é o último, que é a eletrização por indução. Então, processo de eletrização por indução. Para isso, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar agora que eu tenho uma esfera também. Ela está carregada, ela é eletricamente neutra, não está carregada. Vamos imaginar que eu pego um corpo aqui carregado. Vou imaginar que ele esteja carregado negativamente. Tá? Bem, agora vamos observar o que acontece quando eu aproximo. Eu não estabeleço um contato, eu não esfrego um material no outro. Eu pego um corpo carregado negativamente e aproximo de um corpo eletricamente neutro. O que vai acontecer? O que vocês pensam que vai acontecer? Vocês podem parar o vídeo e pensar o que será que acontece com as cargas, com as cargas cargas positivas e negativas desse corpo que está carregado, que não está carregado, né? Que ele está eletricamente neutro. Bem, o que acontece, pessoal, é o seguinte, quando eu aproximo aqui, como ele está carregado negativamente, ele vai atrair as cargas positivas do corpo eletricamente neutro, dessa esfera, e vai repelir as cargas negativas que tem nesse corpo também. Então vai haver uma separação das cargas negativas ali dentro desse corpo. Elas vão se reorganizar, tá? E a gente chama esse processo de polarização. Vai acontecer uma polarização dessas cargas nesse material, certo? Por exemplo, se eu imaginasse o seguinte, né? Como se eu tivesse aqui eu já coloquei, né, as cargas positivas próximas aqui do corpo, mas se eu tivesse, por exemplo, né, que aqui, imaginar que esteja assim. Quando eu aproximo esse corpo, o que vai acontecer? É como se essas cargas fossem para lá e essas vão para cá, devido à atração e repulsão, né? Então,
eu vou ter que essas cargas negativas vão se reorganizar. Eu vou ter esse processo aí, tanto as cargas negativas como as cargas positivas, eu vou ter esse processo aí de polarização. Certo? Essas cargas negativas elas se reorganizam ali devido a essa repulsão com esse material carregado negativamente. Bem, mas fazendo só isso, eu não eletrizei o corpo, né? Só aconteceu essa polarização, mas o corpo continua eletricamente neutro. O que tem que acontecer para que ele fique carregado? Se a gente pensar o seguinte, né? A gente não pode encostar. Se eu encostar aqui, já vai ser eletrização por contato, né? Eu sei que esse corpo ele vai ficar carregado também, mas ele vai ser, nesse caso, por contato, né? Mas eu não quero estabelecer um contato nesses dois materiais, eu quero só aproximar. E a gente sabe que assim ele não vai ficar carregado, certo? Para isso a gente precisa fazer o seguinte: precisa aterrar esse objeto aqui, essa esfera. O que significa aterrar? Significa eu fazer um caminho para esses elétrons que estão aqui nessa esfera se deslocarem, certo? Eles saírem aqui da esfera e daí o corpo vai ficar carregado positivamente, certo? Então se eu imaginar que eu vou aterrar, eu pego uma haste aqui, vou imaginar então que eu aterrei aqui esse corpo. Eu vou até escrever aqui, fiz um aterramento. Então, vou imaginar aqui que eu fiz certo? Então, quando eu faço esse aterramento, eu dou um caminho para esses elétrons eles saírem desse corpo, né? Porque eu estou aproximando esse objeto carregado negativamente, ele vai repelir os elétrons aqui desse corpo, e esses elétrons aqui, então, quando eu faço esse aterramento, eles vão se deslocar aqui, e o corpo vai ficar, então, carregado positivamente. Então, se eu faço aterramento, o corpo fica carregado positivamente. E eu nem esfreguei um no outro, né? Tritei um corpo com o outro, nem estabeleci o contato, eu apenas aproximei. Então esse é o processo de eletrização por indução, né? Indução porque justamente eu induzo que o corpo fique carregado, aproximando esse corpo carregado aqui negativamente, né? Não atrito um com o outro e eu nem estabeleço um contato, eu apenas aproximo e induzo essa eletrização desse outro corpo aqui. Certo? Então, seria isso, pessoal. Esses são os 3 processos de eletrização. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloquem aí no comentário. Obrigado pela atenção e até a próxima.